Olá pessoal, estamos aqui no nosso programa Inclusão de A a Z. Aqui a gente discute o direito da pessoa com deficiência. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Leide, advogada, e eu tenho uma filha com síndrome de Down, a Juliana. Então, eu escolhi o seguinte tema para a gente falar hoje: entrar ou não na justiça. Eu percebo que as pessoas com deficiência ainda resistem um pouco a, quando tem um direito ameaçado ou lesado, entrar na justiça. Talvez porque os direitos das pessoas com deficiência só começaram a ser garantidos com a Constituição de 1988. Então, de lá para cá, a gente avançou bastante, especialmente com a Lei Brasileira de Inclusão, onde houve uma expansão desses direitos garantidos com a Lei Brasileira de Inclusão, mas as pessoas ainda resistem a entrarem na justiça. E eu vejo que elas têm essas dúvidas, algumas pessoas me perguntam sobre isso. E então, entrar ou não na justiça? Qual é a solução? Antes, porém, eu preciso falar para você o que é judicializar uma questão. Judicializar é você, a partir da ameaça de um direito, você entrar na justiça para resolver esse conflito que você não conseguiu resolver de outra forma. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Em qualquer país você pode judicializar uma questão. Acontece que no Brasil a judicialização virou um fenômeno, dado a quantidade de processos que estão na justiça. São milhões de processos em todos os tribunais brasileiros. E por que isso acontece? O que é esse fenômeno da judicialização? Então, existem vários fatores apontados por estudiosos dessa questão. Um desses fatores é que, com a Constituição de 88, muitos direitos fundamentais, individuais e sociais foram garantidos aos indivíduos. Acontece que a implementação desses direitos, essas políticas públicas para implementar esses direitos, não acompanharam essa evolução das garantias. Então, muitos direitos são lesados e as pessoas precisam entrar na justiça para terem esses direitos garantidos. Um outro fator apontado pelos estudiosos é que, com a redemocratização do país, o poder judiciário ele se fortaleceu bastante. Então as pessoas confiam, apesar dos pesares com o poder judiciário, as pessoas ainda confiam mais no poder judiciário do que nos outros poderes, como o executivo e o legislativo, e especialmente por conta da corrupção que assola o nosso país. O certo é que cada poder fizesse de acordo com a sua competência estabelecida na Constituição Federal. Ou seja, o poder legislativo legislar, fazer as leis, o poder executivo executar essas leis e o poder judiciário resolver os conflitos, julgar as causas que chegam ao poder judiciário. Acontece que, por conta dessas questões de corrupção, de falta de credibilidade nos outros poderes, as pessoas acabam levando essas questões que nem são muito de competência do judiciário para que o judiciário resolva. Então, há uma crítica feita ao judiciário quando ele vem resolver essas questões que deveriam ser resolvidas pelo legislativo e pelo poder executivo. A consequência disso são esses milhões de processos na justiça. Se você fizer uma busca rápida no site do Supremo Tribunal Federal, só ações que envolvem o INSS são mais de 311 mil ações. Daí você já vê, algum problema existe com a prestação dos serviços pelo INSS. Por que então tantas demandas contra o INSS no Poder Judiciário? Justamente pela falta de implantação dessas políticas, que são as políticas previdenciárias e assistenciais prestadas pelo INSS. Isso gera, então, essa enxurrada de processos no Poder Judiciário. Eu, como servidora que fui do Supremo Tribunal Federal por mais de 30 anos, fui vítima desse processo.
Então, a gente não dá conta no Poder Judiciário, como servidor, de acabar com os processos. Você faz 10, chegam 20. Você faz 20, chegam 30. Então, é uma coisa inimaginável o número de processos que chegam na justiça. Um fenômeno que é visível da judicialização no Brasil são as questões relacionadas à saúde pública e saúde privada. Há uma grande crítica ao Poder Judiciário que resolve essas questões, porque são questões que dizem respeito à vida e à saúde das pessoas. Então, existem estudos específicos sobre a judicialização da saúde no Brasil. Porque o que acontece? A pessoa precisa de um medicamento e o sistema, ele não permite que a pessoa tenha acesso a esse medicamento. Então, para sobreviver, ela precisa entrar na justiça para conseguir ter acesso a esse medicamento que é vital para a sua vida. Então, o judiciário acaba resolvendo essas questões que não são de sua competência, que seriam de competência do Poder Executivo, de fornecer esses medicamentos na medida da necessidade das pessoas. Como isso não acontece, acaba que o judiciário tem que resolver essas questões. Acaba que então existem esses inúmeros processos na justiça e isso acaba provocando a morosidade da justiça, que você ouve falar. O que é a morosidade? É a demora que o processo leva para ser julgado definitivamente pelo Poder Judiciário. Mas então você já deve estar pensando, bom, então eu não devo entrar na justiça. Não é bem isso. Calma que eu vou te explicar direitinho. Como eu falei anteriormente, os direitos da pessoa com deficiência são direitos muito recentes. E por conta disso, até por falta de conhecimento, eles são constantemente desrespeitados. Então você tem que parar para pensar da forma como você está agindo. Você está chegando aos resultados que você espera para a sua vida, para melhorar a sua qualidade de vida ou não? Se você não está obtendo os resultados que você espera e você vai continuar agindo da mesma forma, provavelmente esses resultados não virão. Porque se você quer resultados diferentes, você tem que agir de maneira diferente para que esses resultados aconteçam. Então a minha orientação sempre foi aqui no canal de falar o seguinte: todo conflito, toda dificuldade que você tiver com relação à garantia dos seus direitos, você deve conversar, tentar conciliar e percorrer todas as instâncias administrativas para que você resolva essa questão. Vou dar um exemplo. Se o direito do seu filho na escola foi desrespeitado, você não vai de cara entrar com uma ação no Poder Judiciário. Primeiro você tem que tentar uma conciliação com os responsáveis por essa escola. Se você não conseguir, você vai recorrer à Secretaria de Educação dessa região. E em último caso, se após você percorrer todas as instâncias administrativas, fizer os recursos necessários administrativamente, você não conseguir resolver essa questão, aí sim você deve procurar um advogado ou através da Defensoria Pública, se você não puder pagar um advogado. Essa é a minha orientação, é assim que eu ajo com relação ao direito da minha filha. E eu já obtive muito êxito com essa conversa com as pessoas envolvidas. Normalmente você consegue uma conciliação. Se de todo você não conseguir, o que eu oriento é que você esqueça a morosidade da justiça, esqueça que você acha complicado, porque você tem que obter o resultado, porque você tem que defender o direito do seu filho. Então aí sim você deve buscar a justiça, independente de que essa questão vai ser resolvida rapidamente ou se ela vai demorar mais um pouco. A partir da edição da Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa que diz respeito ao direito da pessoa com deficiência, ela também, hoje, ela está passível de punições. Ela pode ser multada e ela pode ser até presa se ela cometer algum ato de discriminação contra a pessoa com deficiência. Discriminar em razão da deficiência é crime e ela pode ser punida, inclusive, com a pena de reclusão. O efeito também de você entrar na justiça para resolver
para garantir o direito de seu filho ou seu próprio direito, é que isso também tem um efeito pedagógico para aquela pessoa que está desrespeitando esse direito, porque ela não vai querer ser punida novamente por aquele mesmo ato quando ela foi punida severamente pela justiça. Então tem esse efeito pedagógico de evitar que uma mesma pessoa, uma mesma entidade, ela cometa o mesmo crime várias vezes contra pessoas diferentes. Então, entrar na justiça tem esses dois efeitos, de proteger, garantir o seu direito ou o direito do seu filho e de evitar que essa lesão aconteça com outras pessoas. Eu quero trazer para você também dois exemplos de que a justiça resolveu a favor das pessoas com deficiência. Esses dois exemplos são relacionados à educação. Logo que foi editada a Lei Brasileira de Inclusão, a Confederação das Escolas Particulares, elas entraram no Supremo Tribunal Federal com uma ação para que elas pudessem cobrar uma taxa extra dos alunos com deficiência. E essa ação foi julgada então pelo Supremo Tribunal Federal e garantiu que as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, tivessem o direito à escola inclusiva sem a necessidade de pagar nenhuma taxa adicional. Mas as escolas particulares, elas não desistem. E recentemente, em Florianópolis, a justiça decidiu novamente em favor dos alunos com deficiência, em uma ação também movida pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, em que queriam cobrar uma mensalidade maior dos alunos com deficiência para que esse valor cobrisse as despesas com o apoio pedagógico especializados para esses alunos. Então, a Justiça Catarinense evitou que isso acontecesse com os alunos com deficiência, para você sentir que muitas questões só serão resolvidas na justiça. Então vocês estão vendo que o outro lado da questão, que são as pessoas que devem prestar o serviço às pessoas com deficiência, eles estão entrando na justiça, independente do número de processos que existem lá, independente do fenômeno da judicialização. Então, a minha orientação concluindo, você deve conciliar, você deve conversar antes de entrar na justiça, mas em último caso, não resolvendo, entrar na justiça pode ser a única forma de você garantir os seus direitos. Uma última questão que eu quero falar com você é que existem órgãos competentes para defender os direitos das pessoas com deficiência. E esses órgãos, eles podem promover ações para defender esses direitos. Então, todas as medidas judiciais em defesa desses direitos, eles podem ser promovidos pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos estados, pelo município, pelo Distrito Federal, pelas associações, desde que constituída há pelo menos um ano, pelas autarquias, pelas empresas públicas e pela sociedade de economia mista, desde que lá nos seus estatutos haja previsão de defesa das pessoas com deficiência. Então tem esse rol de órgãos encarregados da defesa dos direitos da pessoa com deficiência, mas você ainda pode defender o seu direito contratando um advogado, se você tiver condições para tanto, ok? Então era isso que eu tinha para te falar hoje. Eu acho que eu ainda não te pedi para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos para a gente crescer ainda mais esse canal, tá certo? Lembre-se de ativar o sininho para você ficar por dentro toda vez que eu colocar aqui um vídeo novo, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!